Bom pessoal, tudo bem? Olá a todos. Estou fazendo um vídeo aqui rapidinho, até meio informal. Um rapaz comentou aqui no meu canal que Deus, o título em português que a gente usa para se referir a Deus, vem do grego Zeus, que era o Deus supremo, né, do panteão dos deuses gregos. E não é a primeira pessoa que comenta isso no meu canal. Eu já ia fazer um vídeo desse há um tempo, acabei até esquecendo, cara, deixa pra lá. Que isso aqui começou com aquele pessoal lá, testemunha de Al-Rushu, aquele pessoal que defende o nome sagrado, etc e tal. Então eles dizem que Deus e Zeus é a mesma coisa. Eles dizem nos seus blogs, nos seus sites, que cada vez que um cristão está orando e clamando a Deus, ó meu Deus, não sei o que, fazendo suas preces, sei lá, numa igreja, eles estão na verdade invocando Zeus. Eles acham que é uma conspiração romana, ou grega, ou pagão, da igreja católica, sei lá. Porque você vê que as palavras são bem parecidas, ó. Deus tem a letra D, a letra E, a letra U e a letra S. Em Zeus só muda uma letrinha, a letra Z. Então será que é isso mesmo? Será que faz sentido? Eu acho primeiro o seguinte, essa conspiração de que cada vez que uma pessoa estivesse louvando a Deus, estivesse louvando a Zeus, ela é um pouco equivocada em muitos pontos. Primeiro que Deus não vem de Zeus, Deus vem do grego Theos. Eu vou usar o aparato crítico aqui para mostrar para vocês. Estou aqui com o Bible Hub. Estou pegando duas referências. A primeira referência que eu vou pegar vai ser de Apocalipse. Deixa eu ver qual é o capítulo que eu estava usando. 3. Apocalipse 3, acho que é o versículo 14, se eu não estou enganado. Como que é Deus em grego? Deus em grego é assim, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, se não está muito longe. Eu estou olhando aqui só para não escrever errado, tá pessoal, para vocês. Aqui, ó. Theos, em grego. E como que é Zeus em grego? Aí eu estou usando como referência o livro de Atos, onde Paulo diz que Barnabé era chamado de Júpiter, que é a mesma coisa, Zeus, mas o texto grego traz Júpiter. É Atos 14. Olha como é que é Zeus em grego. Ou Júpiter, né? Eu vou escrever as duas palavras, vocês vão conseguir ver. Então, essa primeira palavra aqui é Deus em grego, Theos. Foi dessa palavrinha aqui, Deus em grego, que foi derivando de uma língua para outra, até chegar no latim, Dio, Divos, e depois foi derivando para as demais línguas até chegar em português o título Deus. Agora, assim é Zeus em português. Vocês notaram como não é a mesma coisa? Só coincide uma letra, seria a letra E, o eta, né, grego. O resto é tudo diferente. Nem a terminação é a mesma e provavelmente nem a pronúncia seria a mesma. E esse aqui seria Júpiter, né? Como também no livro de Atos aparece. Que é a mesma divindade, só que no grego é Zeus e nos romanos era Júpiter. Olha aqui a diferença. Não tem nada a ver. Então, o Deus em português, que nós chamamos de Deus, vem disso daqui, ó. Theos. Theos acabou virando depois Dio, no latim, e acabou chegando como Deus em português. Simples. Não tem nada demais. É só uma coincidência fonética que no português o nome de Zeus e o título Theos acabam tendo uma terminação idêntica. Mas no grego você pode ver, deixa eu até tirar aqui o de Júpiter só para vocês verem esses dois aqui, ó. Vocês podem ver que não é a mesma coisa, é só uma coincidência fonética. Agora, será que Zeus, por ser uma divindade do panteão grego, será que o nome Zeus deriva de Theos? É possível. Porque pela mitologia grega, Zeus era o deus dos deuses, né? Ou seja, a divindade das divindades. Então é possível, talvez por isso seja até foneticamente parecido. Mas não quer dizer que o título Deus seja uma referência a Zeus, porque os gregos tinham as duas palavras. Quando você vê lá, por exemplo, numa homilia de Homero, ele fala, e Zeus é o deus dos deuses. Ele usa as duas palavras. Ele fala, Zeus é o deus dos deuses. Então só aí você vê que eles tinham duas palavras diferentes. E o que chegou em português como Deus veio de Theos. Agora, se a pessoa acredita mesmo que cada vez que uma pessoa estiver clamando a Deus em suas orações, clamando, oh Senhor, meu Deus, não sei o que, ela está louvando a um Deus pagão, eu acho muito irônico que essa conspiração só funciona em português.
Sendo que o português é uma língua recente, até das línguas românticas. Para quem não sabe o que é língua romântica, é português, espanhol, italiano e francês. Parece que tem mais duas menores, acho que é basco, se não estou enganado. O catalão, lá na região da Espanha. São línguas românticas porque vieram de Roma. E das línguas românticas, o português é a mais recente de todas elas, porque foi só depois que os espanhóis chegaram na região da Península Ibérica, depois foi se originando o português, que era uma língua lá portuária, etc. e tal. Enfim, a nossa língua, em termos mundial, é uma língua recente, a língua portuguesa. E é engraçado que essa conspiração de Teus e Zeus só funciona no português. Porque aqui em grego você pronuncia Theos. É até parecido com o português, né? A fonética, parecida com Deus. Mas se eu for falar Deus em outras línguas, por exemplo, em francês. Em francês, Deus é Dio. É Di, perdão, aqui é italiano. Em francês é Di. O francês, quando ele se refere a Deus, ele não fala essa terminação grega, ele fala Di, ou mon Di, ou mon Dieu, né, em alguns casos. Eu não me lembro bem qual das duas formas é correta. Vocês me perdoem se eu estiver meio equivocado, que não é uma língua que eu estudo. Mas eu sei que o francês ele fala, oh mon Dieu. Não tem nada a ver com Deus, tem? Só que um francês, ele sabe que o nome do Deus grego é Theos. Um francês que estuda teologia, que tem um canal de teologia no YouTube que nem o meu, ele vai pronunciar isso aqui, Theos. Theos tem a ver com Die? Não. Em italiano? Italiano é Dio. O italiano fala, oh Dio mio, Dio santo, caspita, oh mamma mia, Dio santo. Em italiano já é outra terminação vocálica, é Dio. E o italiano que sabe um pouco de teologia, os teólogos italianos, eles sabem que essa palavra aqui em grego se pronuncia Theos. Mas ele não fala Dios, ele fala Dio. E é a mesma coisa? Não. O espanhol é parecido, o espanhol só coloca um S no final e muda a entonação. Dios. Oh meu Deus. Oh Dios mio. É parecido. Já no inglês, vamos pegar as línguas anglo-saxônicas então. É uma conspiração. Cada vez que alguém clama a Deus, está clamando a Zeus. É isso que tem dito por aí. Em inglês, Deus é God, que vem do inglês antigo. Antigamente o inglês antigo era com 2 O. Inclusive uma curiosidade para quem não sabe, o título Deus, ele é escrito com 4 letras em quase todas as línguas. Só em inglês que teve essa mudança, então ficou God. É parecido com Theos em grego? Não, mas se vocês pesquisarem no YouTube vídeos de teólogos, como até o Bart Ehrman, por exemplo, se em algum momento o Bart Ehrman fala dessa palavra em grego, ele vai pronunciar Theos, como é a pronúncia dela. Mas só que o Deus dos americanos, o título Deus, eles não pronunciam Theos ou Godeus. Não, é God. Se você pegar em outra língua, por exemplo, o alemão, é parecido com o inglês. É good, God, alguma coisa assim parecida, good. E aí, tem alguma coisa a ver a fonética? Não. Então, se é uma conspiração da Igreja Católica, ou sei lá de quem, para as pessoas cultuarem a divindade pagã Zeus, por que essa conspiração só funciona em português? É uma pergunta honesta que eu faço. Porque Deus é parecido com Theos. Porque de uma língua foi originando outra, e cada fonética foi adaptando de acordo com as suas fonéticas. Mas só que Deus só é parecido com Theos foneticamente, com Zeus foneticamente, em português. E aí, como é que fica as outras línguas? Os muçulmanos referem-se a Deus como Allah. E o que é Allah? Allah é um título que vem do hebraico, porque são línguas próximas, do título El, Eloah, Elohim, que eram referências que os judeus também usam até hoje, né, para se referir a Deus. Aí de Eloah, ou de Elim, El, Elohim, qualquer uma dessas palavras, eu não sei exatamente qual. O árabe, que é uma língua mais próxima, que também é uma língua semita, virou Allah. Mas Allah também não é o nome de uma divindade, como também tem algumas pessoas que pensam por aí, Allah é o nome de Deus. Não, os muçulmanos dizem que Allah é um título, que nem o título em português Deus. E vocês notaram como tem sempre uma origem comum? Então, pessoal, é só isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo, ok? Deus vem de Theos do grego, Theos, correto? Não tem nada a ver com Zeus, senão se for assim eu posso pegar qualquer palavra que tem em Deus e associar a Zeus. Por exemplo, o apóstolo Mateus, o nome dele em hebraico é Matitiá, mas ele foi traduzido para o grego, depois do grego, nem foi traduzido, né, perdão, o Novo Testamento foi escrito em grego, pelo menos os mais antigos que nós temos, e acabou chegando em português como Mateus. Eu posso dizer que Mateus vem de Zeus? Então, sinceramente, é só uma coincidência fonética em português as duas palavras terminarem foneticamente parecidas, ok? Paz a todos.